A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua mente e sobre o teu coração nesse dia. Bom dia, meus queridos. Eu sou a pastora Luciana Ramos, eu falo da comunidade Autoridade na Terra, aqui em Feira de Santana, na Bahia, e eu quero saudar a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos na nossa jornada em direção a Yom Kippur, intensamente, focados, assim, para buscar um alinhamento sobre as nossas vidas, porque nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, não somos confiáveis. O nosso coração é enganoso, a nossa mente, ela é formada por pensamentos que muitas vezes foram sedimentados em nós, mas não correspondem à verdade da palavra. E aí a gente pode seguir a vida tomando decisões, pensando estar certo, mas, na verdade, precisamos reconhecer a verdade. E a verdade não é relativa, a verdade não depende de uma perspectiva, a verdade se apresenta para nós como sendo Jesus, o verbo vivo que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e tudo aquilo que não está nele não é verdade. E hoje eu quero convidar você, nessa segunda fase da jornada de Yom Kippur que nós estamos vivendo, para essa correção de vereda. E a correção da vereda de hoje é a vereda da verdade. Vamos restaurar a integridade da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Efésios 4, do 25 ao 32. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. O segundo texto da leitura de hoje está em Provérbios 12, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhes agradam. Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Mateus 5, versículos 33 ao 37. Ensino acerca dos juramentos. A palavra de Deus nos diz assim: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Aleluia. Esses são os textos que nós vamos meditar hoje, corrigindo a vereda da verdade. O Senhor nos convocando para andar em verdade. Então, vamos lá. Versículo-chave
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Ao avançarmos na correção das veredas, chegamos a uma área que atravessa praticamente todos os nossos relacionamentos. A maneira como lidamos com a verdade. Depois de refletirmos sobre perdão, restituição, precisamos considerar que muitas coisas só podem ser verdadeiramente corrigidas quando estamos dispostos a abandonar versões que são convenientes dos acontecimentos e olhar com sinceridade para aquilo que aconteceu, para aquilo que fizemos e para as motivações que estiveram por trás das nossas escolhas. Enquanto nós temos narrativas justificativas dentro de nós para aquilo que aconteceu, não tem mudança. A gente precisa da verdade. A mentira aparece muito cedo na narrativa bíblica. Antes mesmo da desobediência de Adão e Eva, encontramos a serpente distorcendo aquilo que Deus havia dito. Ela não começou simplesmente apresentando uma informação completamente diferente. Não. Ela alterou o sentido da palavra, introduzindo dúvida e conduzindo o ser humano a enxergar Deus, seus limites e a sua própria condição a partir de uma percepção distorcida. Você percebe isso? Não foi uma completa mentira, por assim dizer. Ela distorceu a verdade, tornando aquilo que era verdade em uma mentira pela familiaridade. Você ouviu, mas não prestou atenção. Isso nos ajuda a compreender que a mentira nem sempre se apresenta de maneira tão evidente. Existem falsidades que são diretas, nas quais alguém conscientemente afirma algo que sabe que não é verdade. Mas existem também formas mais sutis de lidar com os fatos. Podemos omitir justamente a parte de uma história que mudaria a compreensão de quem nos ouve. Exagerar justamente a parte da história que ia mudar a compreensão. E exagerando, a gente pode fortalecer a nossa própria versão. Nós podemos assumir compromissos que sabemos que dificilmente nós cumpriremos. Isso não é mentira também? Nós podemos utilizar palavras cuidadosamente escolhidas para produzir uma impressão que não corresponde inteiramente à verdade. Em todas essas situações, talvez nós consigamos argumentar que tecnicamente nós não mentimos, mas ainda assim, precisamos perguntar se fomos verdadeiros. Essa distinção é importante porque a integridade não consiste apenas em evitar declarações que são falsas. Ela envolve uma disposição interior para não manipular a percepção das pessoas em benefício próprio. Às vezes, não inventamos fatos, mas organizamos aquilo que contamos de uma maneira tal que sempre vamos parecer inocentes, corretos ou então prejudicados. Podemos relatar um conflito omitindo nossa participação nele, contar o erro do outro detalhadamente e assumir e resumir o nosso. Sabe quando você conta o que o outro fez de errado e você conta dando ênfase, mas quando você fala do seu erro, você fala de forma encurtada? Ou podemos apresentar as nossas motivações como se elas fossem sempre melhores do que realmente elas foram. É justamente por isso que a verdade precisa começar dentro de nós. E uma das formas mais difíceis de engano é aquela que construímos para nós mesmos. Quando repetimos uma justificativa por tempo suficiente, podemos começar a acreditar nela. E isso é terrível quando você mesmo passa a acreditar na versão da história que você mesmo está contando. E tem um texto na Bíblia que diz assim: se os teus olhos forem, se a luz que há em ti for mal, quão terrível trevas você está. Dizemos que determinada atitude não foi tão grave, que todos fazem a mesma coisa, que não tínhamos outra opção, ou que resolveríamos posteriormente esse assunto. Assim, não precisamos necessariamente negar os fatos,
Basta reinterpretá-lo continuamente de uma maneira que nos permita permanecer confortáveis. Durante a primeira jornada, a primeira fase que nós vivemos aqui nessa jornada, nós somos convidados por Deus a permitir que Ele iluminasse justamente esses lugares. Agora, na correção das veredas, nós precisamos perguntar o que faremos com a verdade que nós recebemos. Há momentos em que reconhecer alguma coisa diante de Deus será suficiente para iniciar uma mudança maior. Mas haverá também situações em que a verdade precisará alcançar nossos relacionamentos e corrigir aquilo que construímos sobre informações falsas, omissões ou aparências. Ainda que falar a verdade custe o seu próprio relacionamento. Construir um relacionamento em cima de mentira não lhe trará bons frutos. Não tem a bênção do Senhor sobre isso. Ainda que você tenha construído narrativas na sua mente, que é melhor, que o outro sofrerá, que não suportará a verdade, que trará mais prejuízo. A verdade deve ser sempre dita. Se você é filho de Cristo Jesus, se você é filho de Deus, né? O que acontece? Você é filho da luz e você anda em verdade. Porque a mentira é aquilo que anda escondido nas trevas. E aqueles que estão em Cristo estão na luz. E a luz não tem comunhão com trevas. Aquele que incuta os seus pecados, aquele que oculta os seus pecados, aquele que esconde os seus pecados, perece. Paulo orienta aos cristãos de Éfeso a deixarem a mentira e a falarem a verdade uns aos outros, apresentando com razão, o fato de serem membros do mesmo corpo. Essa relação entre verdade e comunhão é muito significativa. Onde não existe confiança na palavra, os relacionamentos começam a se fragilizar. Quando alguém precisa constantemente verificar se aquilo que ouvimos é realmente verdade, se uma promessa será cumprida, ou se existem informações importantes sendo escondidas, a segurança do relacionamento já está comprometida. Mas eu vou além, para além disso, o reino espiritual é real e ele dita o reino físico. Quando você está omitindo uma verdade, quando você está manipulando informações, quando você não está sendo verdadeiro, você está abrindo porta para a ação do espírito maligno, que precisa da sua legitimidade. E se você está mentindo, você está abrindo esta porta para que Satanás possa atingir o seu relacionamento. Não prosperará, não prosperará. E aí você passa a ter um relacionamento dificultoso em diversos sentidos. E você está orando, pedindo a Deus, fazendo terapia, fazendo escambau. Não vai adiantar. Por quê? Porque está fundamentado na mentira. Amém. Por isso, integridade não diz respeito somente à nossa consciência diante de Deus. Ela também diz respeito àquilo que a nossa presença representa para as pessoas. Uma pessoa íntegra não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser confiável. Quando erra, consegue reconhecer. Quando não sabe, pode dizer que não sabe. Quando não pode cumprir algo, aprende a não prometer. Quando muda de posição, consegue explicar com honestidade, em vez de reconstruir a história para parecer que nunca esteve equivocada. Não. Esse é um processo de amadurecimento, porque muitas vezes mentimos ou distorcemos a verdade justamente para proteger alguma coisa. Podemos tentar proteger a nossa imagem, evitar um conflito, escapar das consequências ou impedir que alguém fique decepcionado conosco. Em outros momentos, podemos usar pequenas falsidades porque queremos ser aceitos ou porque temos dificuldade de dizer não. Concordamos com algo que não desejamos. Assumimos um compromisso apenas para não desagradar. E mais tarde,
procuramos uma justificativa para não cumprir com um compromisso que você já sabia que não ia cumprir. Por isso, corrigir a vereda da verdade também exigirá aprender a falar com mais clareza. Jesus ensinou que o nosso sim deveria ser sim, e o nosso não deveria ser não. Esse princípio aponta para uma vida na qual não precisamos construir garantias exageradas para que as pessoas acreditem em nós, porque nossa palavra foi sendo confirmada pela maneira como nós vivemos. Isso não acontece de um dia para o outro. Credibilidade é construída pela repetição de pequenas atitudes de integridade. Talvez seja necessário começar justamente pelas coisas aparentemente pequenas. Cumprir com aquilo que nós prometemos. Não aumentar uma história para torná-la mais interessante. Não dizer que estamos chegando quando ainda nem saímos. Não inventar justificativas para compromissos que simplesmente nós esquecemos. Não afirmar que faremos algo apenas porque naquele momento é mais confortável dizer sim, mas não tem intenção de fazer. Nessas situações, podem parecer pouco importantes se eu isolar, se eu analisar ela de uma por uma. Alguém me pergunta, pastora, cadê a senhora? Já estou chegando, mas eu ainda estou em casa. Parece bobagem, mas elas formam um hábito. E aquilo que fazemos repetidamente em pequenas situações começa a moldar a maneira como eu vou reagindo quando a verdade passa a ter um custo maior para mim. Davi nos oferece um exemplo importante desse processo. Depois de seu pecado com Betseba e de todas as tentativas de esconder o que havia acontecido, chega um momento em que a verdade finalmente precisa ser enfrentada. O Salmo 51 já não encontramos um homem tentando administrar versões, transferir responsabilidade ou justificar as suas escolhas. Encontramos alguém que reconhece o próprio pecado diante de Deus. Isso não apaga as consequências do que Davi fez, mas permite que o processo de restauração comece a partir de um lugar que é verdadeiro. Enquanto precisamos sustentar uma mentira, grande parte da nossa energia é utilizada para proteger aquilo que escondemos. Precisamos lembrar o que dissemos, controlar quem sabe determinada informação, evitar situações que possam revelar a realidade. Quando a verdade finalmente é assumida, mesmo que existam consequências, deixamos de precisar sustentar uma vida dividida. Ao falar sobre isso, porém, precisamos ter cuidado para não confundir integridade com exposição indiscriminada. Ser verdadeiro não significa que todas as pessoas têm o direito de conhecer todos os detalhes da nossa vida. Não. Tem assuntos que são privados. Tem informações que são confidenciais. Tem situações que devem ser compartilhadas apenas com pessoas que são apropriadas. Jesus não nos chama a viver sem limites. Ele nos chama a viver sem falsidade. É diferente. O problema não está em preservar a privacidade, mas em utilizar o silêncio para produzir deliberadamente uma impressão falsa quando existe uma responsabilidade legítima de falar. Por isso, antes de decidir revelar alguma coisa, precisamos perguntar não apenas isso é verdade, mas também, essa pessoa precisa saber disso? É minha responsabilidade contar? Qual é a maneira correta e segura de tratar essa situação? Esse discernimento é especialmente necessário quando uma confissão pode afetar outras pessoas. Nem toda revelação deve ser feita impulsivamente, apenas para aliviar nossa consciência. Pelo amor de Deus. Há situações em que será importante buscar orientação pastoral, profissional, antes de agir, principalmente quando existem consequências que são familiares, legais, emocionais, que são importantes. Porém, a verdade não deve ser omitida sobre essa justificativa. A verdade precisa caminhar junto com responsabilidade, mas ela não pode ser evitada como quem justifica-se o porquê de não falar a verdade e segue na mentira.
Também nós precisamos considerar a aparência espiritual. Podemos construir uma imagem de maturidade diante das pessoas enquanto escondemos áreas que sabemos precisar de tratamento. Isso não significa que precisamos tornar público todas as nossas lutas. Significa que não devemos usar a espiritualidade para construir uma versão falsa de nós mesmos. Existe uma diferença entre preservar o secreto e sustentar uma aparência. Todos estamos em processo. Admitir isso nos torna mais livres para buscar ajuda quando é necessário. O problema começa quando precisamos parecer tão fortes, tão maduros, tão espirituais, que já não conseguimos dizer a ninguém que estamos lutando, que erramos, ou que precisamos de acompanhamento, de ajuda. É por isso que essa fase não busca apenas corrigir palavras falsas. Estamos permitindo que Deus restaure a nossa relação com a verdade. Talvez o Espírito Santo traga à minha memória, à tua memória, alguma promessa que você fez e não cumpriu, uma informação que transmitiu de uma maneira incompleta, uma situação em que você exagerou para proteger a sua imagem, uma conversa que precisa ainda acontecer. Talvez a correção necessária seja muito simples. Em alguns casos, vai exigir coragem e sabedoria. O importante é não fugir daquilo que Deus quer revelar. Se estamos corrigindo as nossas veredas, precisamos aprender a caminhar sem depender de versões construídas para nos proteger. Isso é difícil, né? Isso não significa que nós nunca mais vamos errar, mas significa que quando erramos, estaremos cada vez mais dispostos a reconhecer a verdade e assumir a nossa responsabilidade. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que nos mostre aonde a relação com a verdade precisa amadurecer. Será que existe alguma mentira que eu ainda preciso reconhecer e corrigir? Será que eu tenho um hábito de exagerar nas histórias ou selecionar informações para favorecer a minha própria imagem? Será que eu costumo assumir compromissos apenas para agradar, mesmo sabendo que provavelmente eu não vou conseguir cumprir? Será que existe alguma situação em que meu silêncio está produzindo deliberadamente uma impressão falsa? Quando eu erro, eu consigo reconhecer com clareza ou imediatamente eu procuro justificativas? Será que eu tenho sido verdadeiro comigo mesmo sobre as minhas motivações e os meus comportamentos? Existe alguma área que eu preciso buscar ajuda, mas para manter a minha aparência, eu faço de conta que tá tudo bem? Não tenho coragem de pedir ajuda. Vou descobrir que eu não tô bem. Minha palavra está se tornando confiável para as pessoas que convivem comigo? Hum? Há alguma verdade que precisa ser tratada, mas que exige sabedoria antes de ser compartilhada? Eu quero renunciar hoje com você o altar da mentira e do engano. Repete comigo essa oração. Fala em voz audível aí aonde você está. Diz assim: Pai, eu me arrependo por todas as vezes em que usei a mentira, a omissão, o exagero ou a manipulação da verdade para proteger minha imagem, evitar consequências ou produzir nas pessoas uma impressão que não correspondia à realidade. Perdoa-me também pelas justificativas que construí para mim mesmo e pelas vezes em que preferi uma versão mais confortável dos fatos, em vez de reconhecer aquilo que precisava ser tratado. Renuncio à mentira, ao engano, à falsidade e a toda aparência que não corresponde àquilo que realmente estou vivendo. Peço que coloques verdade em meu interior
e me ensine a lidar com os meus erros, sem precisar escondê-los ou justificá-los. Dai-me sabedoria para falar, quando preciso falar. Prudência para preservar aquilo que deve permanecer privado. E coragem para corrigir informações, cumprir compromissos e reconhecer os meus erros. Forma em mim um caráter íntegro e faz com que minhas palavras sejam cada vez mais coerentes com a vida que estou construindo diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, faça um exame cuidadoso da sua palavra. Em seu momento de oração pessoal, pergunte ao Espírito Santo se existe alguma conversa que precisa acontecer. Alguma informação que tem que ser corrigida. Alguma promessa que precisa ser cumprida. Ou algum erro que precisa ser reconhecido. Não tente produzir uma grande confissão apenas para cumprir com o exercício. Procure identificar aquilo que realmente exige uma atitude sua. Talvez você precise corrigir uma informação que transmitiu incorretamente. Cumprir um compromisso antigo. Pedir perdão por uma mentira. Ou simplesmente admitir que não fez aquilo que havia prometido. Em outros casos, poderá perceber que existe uma situação mais delicada e que precisa buscar orientação antes de falar. Escolha uma atitude correta e responsável por esse dia. Ao longo do dia, observe também a maneira como você utiliza suas palavras nas situações que são comuns. Perceba se existe tendência a exagerar, justificar, a prometer rapidamente ou modificar detalhes para proteger a sua própria imagem. Não faça isso para se vigiar de maneira ansiosa, não. Mas para começar a reconhecer padrões que talvez tenham se tornado automáticos, você nem percebe. No final do dia de hoje, pegue seu diário e registre qual é a área que Deus chamou você a viver com mais transparência. Qual é a atitude que você tomou e ainda precisa ser corrigido. Amém? Feche os seus olhos, cubra sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu coloco diante de ti cada pessoa que está participando dessa jornada. E te peço que o teu Espírito nos conduza a uma relação cada vez mais madura com a verdade. Tu conheces não apenas aquilo que dizemos, mas também as motivações que existem por trás das nossas palavras, os medos que nos levam a esconder determinadas coisas, e a necessidade que muitas vezes sentimos de preservar a nossa imagem diante de pessoas. Eu oro por aqueles que perceberam que construíram hábitos de exagerar, de omitir, ou modificar informações para evitar conflitos, conseguir aceitação, ou escapar das consequências das suas escolhas. Ajuda-os a reconhecer esses comportamentos sem se esconder atrás de justificativas e dá-lhes condições de desenvolver uma maneira mais íntegra de se comunicar. Também te apresento aqueles que carregam situações escondidas e sabem que alguma verdade precisa ser tratada. Dá-lhes discernimento para compreender com quem precisam conversar, em que momento e de que maneira. Livra-os tanto do medo que os mantém presos à ocultação, quanto da impossibilidade de expor situações delicadas sem considerar as consequências. Aonde for necessário aconselhamento antes de qualquer atitude, conduz essas pessoas, Senhor, a alguém maduro e seguro que possa ajudá-los. Eu te peço por aqueles que têm dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, porque aprenderam a proteger a sua própria imagem. Dá-lhe segurança em ti para compreender que admitir uma falha não diminui o seu valor. Ensina-lhes a pedir perdão sem construir longas explicações para defender as suas intenções e corrigir aquilo que estiver ao seu alcance. Trabalha também na nossa maneira de assumir compromissos, que aprendamos a não prometer aquilo que não podemos cumprir apenas para agradar alguém ou evitar o desconforto de dizer não. Dai-nos responsabilidades para honrar nossa palavra e humildade para procurar as pessoas quando percebemos
que não conseguiremos fazer aquilo que assumimos. Pai, guarda-nos também de uma compreensão equivocada de transparência. Ensina-nos que viver na verdade não significa expor indiscriminadamente nossa vida, mas abandonar a falsidade. Dá-nos sabedoria para preservar aquilo que é privado, sem usar a privacidade para sustentar engano. Que ao longo dessa fase, nossa integridade seja restaurada não apenas nas grandes decisões, mas também nas conversas comuns, nos compromissos simples e na maneira como contamos a nossa própria história. Eu te peço que cada pessoa que está me ouvindo se torne alguém cuja palavra possa ser recebida com confiança. Não porque nunca erra, mas porque aprendeu a reconhecer quando erra, a corrigir quando é necessário e escolher a verdade mesmo quando ela exige responsabilidade. Continua trabalhando em nós e conduzindo nossas veredas para que aquilo que professamos diante de ti seja cada vez mais coerente com a maneira que vivemos diante das pessoas. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. E é isso, meus queridos. Como estão vocês de jejum? Estão dando conta?